Olá, querido! Que bom retornarmos com mais essa devocional, falando sobre perseverar sempre. Você que está nos acompanhando nessa série, o nosso desejo é que Deus venha abençoar grandemente a sua semana, a sua vida e a sua família. Fica conosco e vamos perseverar para a glória de Deus. Desta feita eu quero ler para vocês o que está registrado no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 13. O texto é conhecido porque tanto Mateus e Lucas eles repetem essa passagem. Mateus 13, 13 diz assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma passagem escatológica. Mateus 24 fala a respeito do mesmo assunto, Lucas capítulo 21 e Marcos 13, que nós lemos aqui. E o 13, versículo 13, é o fechamento, do texto daquele que perseverar até o fim, as coisas que Jesus falou anteriormente. Esses seriam salvos e serão salvos. João, ele nos alerta alguns aspectos que iriam anteceder a volta de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo, nesses textos que eu citei, ele também fala, nos alerta, e o apóstolo Paulo também, em Tessalonicenses. A verdade é que nós já até estudamos aqui uma série nas quartas-feiras, quartas vivas, falando sobre o futuro. Jesus já esteve lá e nós abordamos o princípio de dores, demos uma pincelada que o terceiro templo será reconstruído, aí vai ter a grande apostasia, o surgimento do anticristo, Quando você entra nos primeiros capítulos de Apocalipse, você vê lá os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas, as 2 testemunhas. Todos são eventos que iriam anteceder a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto Mateus 24, Lucas 21 e Marcos, que nós acabamos de ler, capítulo 13, eles falam também de eventos que iriam anteceder o retorno. E o final desses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fala que nós deveríamos perseverar até o fim. Bom, queridos, o nosso objetivo no dia de hoje, iniciando essa semana, é que você possa entender que nós não temos que perseverar quando essas coisas começarem a acontecer. Nós já temos que estar numa postura de perseverança, e o objetivo aqui é trabalhar. Até porque essa palavra perseverança lá no grego é upomenó, vou repetir, upomenó, ela traz aqui a ideia de que você está resistindo sob ou debaixo de uma grande pressão. Você está passando por uma grande pressão, você está passando por uma grande angústia, uma grande luta, mas você resiste, você vai se manter firme, você persevera. Essa é a ideia da palavra lá no original grego. Então, trazendo esse aspecto de perseverança que Marcos trabalha aqui, eu gostaria de trabalhar aqui 3 aspectos que eu consigo extrair de Marcos capítulo 13. Eu poderia falar muitos aspectos acerca do tema perseverança, ou perseverar sempre, mas eu quero me deter em Marcos capítulo 13, sobretudo a partir do versículo 10. Então, a primeira análise que eu quero fazer com você, a primeira verdade que eu quero colocar para você é a seguinte: precisamos perseverar na pregação do Evangelho. E isso é uma coisa óbvia, mas Marcos capítulo 13, que nós lemos, e o versículo 10, Marcos diz assim: é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Antes do quê? Do que Marcos está trabalhando? Ou o que o Senhor Jesus Cristo está nos orientando? Antes da sua segunda aparição, antes da sua segunda vinda, o Evangelho também seria uma evidência do retorno de Jesus, deveria e deve ser pregado a todas as nações. Então, meus amados irmãos, como servos do nosso Senhor Jesus Cristo e perseverantes, precisamos trabalhar com afinco, com responsabilidade na pregação do Evangelho. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo, quando ele nos vocaciona a isso,
ele não está nos pedindo um favor. Olha, por favor, se vocês tiverem um tempinho, quando vocês não estiverem fazendo nada, vão lá e prega o evangelho. Não, queridos irmãos, é uma ordem do mestre. Por isso que nós precisamos perseverar. Precisamos perseverar também na pregação do evangelho, porque primeiro, voltando, é uma ordem de Jesus, mas em segundo lugar, quantas pessoas estão longe de Jesus, perdidas neste mundo, sem rumo, querendo seguir os propósitos, os desígnios do seu coração. Irmãos, nós sabemos, porque andávamos naquele caminho anteriormente. Aquele que não nasceu num lar evangélico sabe que o homem anda num caminho de trevas. Se nós não pregarmos o evangelho para ele, ele não terá a luz esclarecedora no seu coração, não por causa de mim ou por causa de você, mas pela ação esclarecedora do Santo Espírito de Deus. Então, o primeiro aspecto, persevere na pregação, para que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, muitos tiverem a oportunidade de voltar. Não é você, nem sou eu que vamos convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra do Espírito Santo. Mas é uma obrigação nossa pregar. E Paulo fala, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Vejam aqui o segundo aspecto do que o nosso querido Marcos, né, o Evangelho de Marcos nos ensina aqui, que diz assim, a segunda verdade, passaremos perseguições, mas devemos perseverar no Espírito Santo, pois ele nos usa. Olha o que diz o versículo 11, Marcos capítulo 13, versículo 11. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando a gente vai ver a sua história no livro de Atos, né, as atitudes do Espírito Santo usando os apóstolos na pregação do evangelho e na plantação da igreja, nós vemos que em vários momentos o apóstolo Paulo teve a oportunidade de se apresentar a magistrados e falar da graça de Deus. E vemos claramente, queridos irmãos, que o Espírito Santo o usava de uma maneira sobrenatural. Quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, este fluir, esta atuação em nós, ela é extraordinária e grandiosa para que o nome de Deus seja glorificado. Mas dentro dessa ideia de perseguição, eu quero trabalhar um terceiro aspecto, já que o segundo diz que nós seremos perseguidos, o terceiro diz que seremos perseguidos até pelos mais próximos. Olha só a terceira verdade. Seremos seguidos pelos mais próximos, mas devemos perseverar até o fim. Os versos 12 e 13... Marcos capítulo 13, versos 12 e 13, Marcos diz assim, o irmão, olha aqui a proximidade, o irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Olha, vai chegar um momento em que a luta será mais aguda, mais intensa, em que parentes mais próximos, eles irão ter o prazer de nos entregar os crentes para os algozes. Mas vejam só, quando nós vemos que missionários atuam em países onde esses países para o evangelho eles são totalmente fechados, a perseguição já é grande. Uma pessoa que sai do islamismo para o cristianismo e se a família descobrir, ela entrega este seu familiar, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser um irmão, para as autoridades. Ele é castigado e ele é preso até negar Jesus Cristo. Então nós já vivemos essa realidade nos nossos dias. O fato é que Marcos está trabalhando que isso vai chegar um momento que ficará mais agudo. Mas a ideia aqui é de perseverança. Seremos perseguidos por autoridades? Sim, seremos. Seremos perseguidos pelos mais próximos dentro do lar? Sim, seremos. Temos que pregar o evangelho, não podemos esmorecer? Sim, temos que fazer isso. E qual é o fator motivador para isso na palavra de Jesus em Marcos capítulo 13?
perseverança. Precisamos perseverar até o fim. Estamos aí vivendo queremos crer que é um final de pandemia, não sei. Eu estou ansioso por isso, para que todos sejam vacinados, imunizados e possamos respirar novos ares, enfim, ter esse momento de nos abraçar. Mas estamos passando por esse momento de angústia, de luto, de tristeza. Irmãos, não pulem do barco, permaneçam firmes até o final. Que Deus abençoe. Eu gostaria de orar pela sua vida. Pai amado, nos ensina a perseverança. Nós precisamos perseverar até o fim, ou quando então a nossa vida chegar ao final dela, ou então até o fim dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo retornar e encontrar a igreja imaculada, santa, que trabalhou para a glória do teu nome. Abençoe a semana do nosso ouvinte, do nosso querido que nos acompanha nesses dias. Eu peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.